Vamos refletir hoje sobre o quão é importante a gente cuidar da gente mesma, né? Quando a gente volta a atenção pra gente, não numa atitude assim de egoísmo, né? De vou olhar só pra mim, ou numa atitude de arrogância, mas a necessidade da gente cuidar de fato da gente, né? Nós vivemos, claro, em sociedade, nós temos ali as relações, mas precisamos olhar para a nossa necessidade de vitimismo ou de carência, né, de qualquer espécie. E quando a gente observa essas tendências dentro de nós, ou de carência, ou de vitimismo, por exemplo, de sempre nos acharmos vítimas das circunstâncias, vítimas daquilo que nos ocorre ou daquilo que fazem para nós, ou das situações diversas da vida, a gente deixa de cuidar da gente e alimenta pensamentos e emoções mais irracionais, emoções mais instintivas, de sobrevivência, porque a carência vem disso, né? De uma questão de sobrevivência, mas é puramente, meramente instintiva. E quando a gente olha para essas reações instintivas dentro de nós não permitimos com que elas virem sentimentos depois vinculados à nossa consciência. Porque quando a gente tem essas reações, a emoção ela é uma reação química do nosso cérebro que vai ali acontecer, independente ali do que estiver acontecendo. É uma reação nossa espontânea diante de um fato. Então, se eu observo essa emoção, por exemplo, eu senti raiva, e aí passou do tempo daquilo e eu fico lembrando e alimentando aquela raiva em relação àquele sentimento. Aquilo vai virando um vitimismo, vai virando um sentimento vinculado que depois é muito mais difícil. Por isso a autoobservação ela é muito importante, mas ela não trabalha sozinha. Eu sempre falo muito da autoobservação porque é importante sim identificar o que está passando dentro da gente, que tipo de reação está se movendo dentro de nós. Mas não é tudo, só observar não é tudo. A questão é a gente desvincular, não alimentar certos pensamentos para que aquilo não vire ali de fato um sentimento vinculado a essa consciência. Como que a gente faz isso na prática então? Porque nem sempre é fácil, né? Por exemplo, a gente passa por uma situação difícil na vida. Eu vou dar um exemplo de hoje, que aconteceu comigo. Fui levar meus filhos ao médico e de lá a gente foi fazer os exames. Minha filha deu um show lá, chorou, fugiu, eu tive que catar, deixar o outro lá, pegar o lugar lotado e aquela situação toda, eu sozinha com os dois chorando muito, gritando, esperneando, que não queria tirar sangue. E aí eu tive que sozinha lidar com duas crianças no meio de um monte de gente. Eu que sou extremamente impulsiva, autista, tive que conter ali porque as duas crianças estavam em desequilíbrio e eu também não podia me deixar desequilibrar por causa delas. Eu tinha que passar confiança e acalmar aquelas crianças para que fosse realizado o exame de sangue. Eu poderia ter entrado num vitimismo, numa raiva, descontar a raiva neles, brigar com eles, ficar totalmente descontrolada. O descontrole ali, se tivesse ocorrido da minha parte, seria essa emoção que eu falei, emoção instintiva, né? Comigo não aconteceu hoje, mas tem hora que acontece. Então, não aconteceu hoje, mas poderia ter me desequilibrado ali e reagido de forma instintiva. A partir dali, pensamentos. Poxa, eu estava sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. Nossa, como é difícil lidar com as coisas sozinha, com 3 crianças. Enfim. E aí, no caso eram 2, mas eu tenho 3. Se eu alimento esse tipo de pensamento, isso que é a falta de cuidar de si, que eu quero dizer. Porque se eu alimento esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento vem de vítimas da circunstância. Nossa, eu estava ali sozinha, eu estava ali, não tinha ninguém para me ajudar. O lugar estava muito cheio. Esses pensamentos, a gente precisa não alimentá-los. E ali, eu estou dando esse exemplo, pessoal, mas pode ser qualquer exemplo, qualquer coisa diminuta que aconteça no nosso dia. Quando a gente não alimenta aquele pensamento, aquilo não vira um sentimento vinculado. Porque depois que vira um sentimento vinculado, é muito mais difícil da gente trabalhar.
Porque aquilo fica encrostado no nosso inconsciente e aquilo vai vindo de diversas vezes para o consciente, aparece como uma reclamação, como um vitimismo ou de qualquer outra maneira. Então, o que a gente pode fazer? Observar a nossa existência, a nossa vida, as coisas que vão acontecendo. Observar. Se reagir de forma instintiva, tudo bem, respira e trabalha isso dentro de você. Mas não deixe isso virar uma muquerela, como dizia o meu professor da faculdade, grande professor Arnaldo, se eu não me engano o nome dele, nem lembro mais, ele foi meu supervisor há anos atrás. Ele falava muquerela, era murmúrio, queixa, reclamação, reclamação, lamentação. Então, essa falácia que vem depois de um evento, depois de uma reação, seja ela instintiva ou não, porque às vezes a gente não reage instintivamente, mas vem no pensamento, como eu disse, vem na flor da pele, você só não reagiu, mas você segurou e ali ficou dentro de você. Então isso precisa ser trabalhado depois, sempre que vier, e é no momento. A vida é o agora, né? Quando esse vídeo for para a internet, já vai ter passado o meu agora, mas é o agora de quem está me ouvindo. Então a vida é um eterno agora. E é nesse eterno agora que a gente precisa trabalhar. Trabalhar a nossa mente é exaustivo, porque é a todo instante. A nossa mente, ela tem uma atividade e é todo tempo. Há momentos em que ela está mais calma, mais equilibrada, e há momentos que ela está mais em desequilíbrio. Depende de diversos fatores, depende do sono. Se não, uma pessoa não tem um sono de qualidade, ela vai ter dificuldade de ter uma mente tranquila. Se a pessoa está doente, vai ter dificuldade. Se está sentindo dor, vai alterar essa mente. Dependendo do que come, do que bebe, altera a mente. Então, assim, a falta de atividade física ou a presença dela altera o estado mental. Então, a nossa atividade mental, ela varia. Ela sempre varia. Ninguém tem a mente estável 100%, nem os monges budistas lá que estão treinados. Eles também, a mente deles também, varia menos daí, né? Mas ela oscila, porque a mente, ela não é aquela plenitude total. Ela é atividade, a nossa mente é atividade. É atividade por quê? Porque a gente está sempre tendo estímulos do externo, né? A gente vive em sociedade, a gente vive fazendo as coisas, a gente tem que viver. Então isso gera estímulos, impressões entram através dos nossos 5 sentidos e isso altera a nossa mente. Então a gente precisa observar essa mente, reagindo ou não, e cuidar dela o tempo todo. E aí nós percebemos que nós somos fragmentos, né? Ora vem uma atividade, um desejo, uma vontade, ou uma raiva, ou um trauma. Só que ele não fica ali o tempo todo na nossa mente consciente. Ela volta para um outro lugar que a gente chama de inconsciente. Só que a oportunidade é quando ela desce para esse consciente. E muitas vezes esses pensamentos inconscientes, eles vêm à consciência e a gente não presta atenção, não percebe. Por exemplo, um sentimento de ciúme ali. Ele está escondido em algum lugar no meu inconsciente, está ali. Teve uma raiz, teve algo que causou, que gerou aquilo na minha história, enfim. Mas, em algum momento, ela vai descer aqui na consciência. E aí é quando desce na consciência do presente, focada no presente, no momento, aqui e agora, que eu vou trabalhar aquele ciúme. Que é como? É não alimentando. É observando apenas. Então, essa é a importância da observação. Mas por que eu falei no começo desse vídeo que é só a observação não resolve o problema? Porque não basta conhecer. Não basta conhecer. Existe o trabalho. E o trabalho que a gente faz é justamente a não identificação. Essa é a parte mais difícil. Porque quando o sentimento está já entranhado, já está muito forte, presente ali nessa mente, muito forte, né? Libera-se ali nossos neurotransmissores. Modifica a nossa química do nosso cérebro, percebe? Então, tá muito entranhado. Então, a gente precisa fazer o processo de desidentificação.
E esse processo é doloroso muitas vezes. É doloroso, primeiro a observação já é dolorosa. Observar que temos aquilo. Observar uma vaidade dentro de nós, crescendo. Nossa, tive um insight maravilhoso sobre mim, tive um sonho cabuloso, simbólico, e aí cresce aquela vaidade. Observação. Observa. E aí, a partir daí, nossa, parece que eu tô falando coisas desconexas, mas não é. A atividade, o trabalho é o mesmo para todas as manifestações da mente. É observar essa variabilidade da mente, observar no momento presente. Isso a gente tem que fazer a todo momento? Cansa. E aqui a gente corre um grande risco, né? Que eu fui percebendo na minha caminhada, que a autoobservação demais pode gerar hipervigilância. Hipervigilância está ali presente nos transtornos de ansiedade. E aí, se a pessoa tem um aspecto perfeccionista, o que ela vai fazer? Vai observar em si mesma a tal da vaidade, por exemplo, e vai querer se punir, e aí serão os fragmentos brigando entre si. E aí a gente tem que observar essa briga desses fragmentos entre si. Que fragmentos são esses, Poliana? Nossa psique é fragmentada. Nós precisamos unificar tudo isso. Então, como assim fragmentada? Eu observei aqui a vaidade. Ou, por exemplo, vou retomar o exemplo para não ficar muito distante. Observei alguma agitação mental diante daquela situação que aconteceu ali no laboratório com as crianças. Depois eu observei o pensamento de vitimismo. Depois eu percebi o perfeccionismo querendo abafar aquele pensamento todo ali. Então, o que a gente faz? Só observa. Deixa as coisas serem como elas são. Educar a mente. Educar a mente não é fácil. Mas a gente precisa começar. E como que a gente começa? Observa. Permita a sua mente, mas não se entregue. Não se confunda com ela. Você não é sua mente, você não é essa atividade mental. Você não é esses fragmentos que cada um fala uma coisa e que querem brigar entre si. Vira uma zona, vira uma confusão a mente. A gente precisa equilibrar tudo isso. E não é fácil. Não é fácil, não é só você sentar ali e meditar que tá tudo resolvido, porque a mente é insistente, ela volta. Ela volta com aquela problemática, ela volta com aquela temática. E aí o tempo todo a gente tem que estar trazendo o foco para a consciência. Então, alguns exercícios que podem ajudar. Concentração na respiração. Mas você falou que meditação só não resolve? Ajuda. Ajuda muito, porque você vai concentrar, trazer o foco da sua atenção para o agora, para a sua consciência, que observa todas essas variações. Quando vier um pensamento, não se identificar, não entrar dentro da conversa, da mente. Não, peraí, veio o pensamento. Um pensamento de julgamento, né? De vaidade. Nossa, que insight que eu tive. Nossa, que sonho. E aquela conversa. Vai deixar crescer aquilo? Não, foca, volta, foca, né? A meditação ajuda, a respiração ajuda muito. Cuidado com a hipervigilância, isso é muito importante, porque a gente, quando se auto-observa, pode cair em hipervigilância. E essa hipervigilância, ela vem de uma característica ansiogênica, no sentido do perfeccionismo, né, de julgamentos, de autopunição, né, e aí a gente, quando entra nesse universo, nossa, aqui dá pano pra manga, eu vou conversando, eu vou falando, vou lembrando das coisas, gente, eu vou falando. Olha, quando a gente observa o perfeccionismo, sabe o que a gente pode descobrir? Que a gente não é só perfeccionista com a gente mesmo. Quando a gente se julga, a gente julga também muitos os outros. A régua que a gente quer medir as pessoas e a gente mesmo é alta. E para que isso? Não dá simplesmente para aceitar as coisas como elas são? A nossa mente, o estado em que ela se encontra agora é esse? Bom, preciso mudar isso? Preciso ser uma pessoa mais ativa, mais focada? Ok, não precisa se punir por isso. Nossa, meu Deus, lamentar. Nossa, como eu sou assim, assim, assado. Sou uma pessoa cheia de vitimismo, né, de muquerela. Não entra na conversa. Para, observa e tenta trazer a mente para o equilíbrio, porque elas passam. Essa confusão toda, ela vem e ela vai. Esses pensamentos, eles vêm e eles vão. Muita gente nem se dá conta desses pensamentos, desses diminutos julgamentos. Muita gente nem consegue observar que julga nem a si mesmo e nem o outro.
Então, por isso que o primeiro de tudo é a autoobservação. Depois da autoobservação, perceber se essa régua não está lá muito alta, perceber se não está entrando na conversa da mente. A mente é uma ferramenta que a gente precisa usar com sabedoria e nem sempre a gente consegue usar com sabedoria porque ela está desequilibrada e a gente se confunde com esse desequilíbrio dela, né? Então, é importante usar esses exercícios. Eu quero aproveitar esse vídeo, já que eu falei de ansiedade, já dar uma dica a mais para quem sofre de ansiedade, especificamente de transtorno de pânico. Às vezes, quem tem pânico pode sentir uma alteração na sensopercepção. A pessoa percebe a realidade de forma diferente por alguns instantes. E aí, para ela voltar para aquela realidade anterior, às vezes a pessoa pode achar que está enlouquecendo e ela vai se confundindo e aí ela vai ficando com medo e aquilo piora, porque aí libera um monte de adrenalina ali e aí a alteração na respiração piora tudo, vai só piorando. A pessoa começa a sentir dor, formigamento, acha que vai morrer de ataque cardíaco, acha que está enlouquecendo e vai piorando. Então, percebeu qualquer micro alteração na sua sensopercepção, na sua percepção da realidade? Volte a atenção para a respiração. Inspira de forma lenta, solta de forma lenta também. E faz o exercício 5-1, que é o grounding, que você vai nomear 5 coisas que você vê. Caneta, o mouse, vai nomeando o que está na sua frente, você vê. Nomeia 5. Depois, nomeia 4 sons, passarinho cantando, a música tocando, o som da minha voz, carro passando lá fora, pessoas conversando, vai nomeando. Nomeia 3 sensações corporais. Isso daqui é duro, né? Esse aqui é mais... Qual a temperatura que tá isso aqui? Qual a temperatura do ambiente? Nomeia 3. Depois nomeia 2 sabores. Coloca alguma coisa na boca para sentir aquele sabor. E depois um cheiro. Ou pode ser o contrário, né? O cheiro é mais fácil, às vezes, sentir 2 cheiros diferentes. Ande sempre com um óleo essencial, de preferência, de calmantes. Lavanda, camomila, funcho, ou algum óleo essencial que é mais pra mente, né? O eucalipto, alecrim, que pode dar uma alegria, algo assim. Ande com um óleo essencial, começou a dar a crise de pânico, fez esses 4, cheira, passa na mão, esquenta, sente o cheiro, passa no cabelo, se não tiver nenhuma alergia, se não for dos fortes. E aí, um sabor, né? Pode colocar uma balinha, anda sempre com uma balinha ali, alguma coisa assim, ou uma fruta. Então, essas são as dicas para quem sofre ali de crise de pânico, ou qualquer crise de ansiedade, né? Não precisa ser uma crise de pânico, mas bater uma ansiedade, faça esse exercício, que isso faz você focar a mente. Focar a mente é tudo na vida, né? Tudo na vida é um método muito eficaz. E qualquer dúvida, comentário, deixa aí. E se quiser compartilhar, isso ajuda a chegar a mais pessoas. Tem gente, às vezes, tem muita gente precisando, muita gente que às vezes... Eu sei que a internet tem muita informação, vocês vão encontrar essas informações aí por todos os lados, mas às vezes é essa frequência com que a gente escuta é importante, porque são as impressões. Lembra que eu falei as impressões? A gente está vivendo o mundo o tempo todo, impressão entrando, impressão. Então, é importante a gente se abastecer de impressões positivas. Impressões que vão nos ajudar, que vão nos fortalecer, que vão nos ancorar. Vão ancorar a nossa consciência naquilo que a gente precisa fazer pra gente ter mais equilíbrio, mais paz, mais saúde mental. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.